que nós temos em novembro aqui na igreja? Algo que dá o significado, algo que realmente nos faz ser igreja. O que nós temos ao final de novembro aqui, todo ano? Batismo. E a pergunta que eu tenho para fazer para você de novo: você está discipulando alguém? Sim ou não? Gente, a gente pode cantar muito bem aqui, a gente pode ter excelentes pregadores, a gente pode ter muita coisa boa, mas se nós não fizermos discípulos de Jesus, a gente não está cumprindo a nossa missão. Então, eu preciso que você se conscientize disso. E como foi falado aqui, que você invista o seu tempo para a glória de Deus. Não basta ser, tem que fazer discípulo. Tá bom? Então, se você quer fazer discipular, que você quer se batizar, me procure no final do culto. Se você quer discipular, me procure no final do culto. Tá bom? Nós precisamos entender isso. Amém? Havia, numa aldeia muito pequena, um carpinteiro muito talentoso, mas muito negligente. Ele consertava com grande talento o telhado de todo mundo, mas no dele havia uma pequena goteira. E ele dizia: amanhã eu faço. O outono chegou, as chuvas foram aumentando, e a pequena goteira foi ficando mais forte. Até que um dia, essa pequena goteira levou ao apodrecimento da estrutura, e numa noite de temporal, o telhado cai por cima do carpinteiro. Ele não morreu, mas ele teve um prejuízo muito grande. E o pequeno tempo que ele teria que investir para a pequena goteira se transformou em dias de trabalho, dias de recurso financeiro e dias de desgosto. Ser negligente leva a isso, a colher um fruto amargo, a fazer um grande investimento, onde você poderia ter feito um investimento muito pequeno, como por exemplo no discipulado. Querido carpinteiro, não deixe a goteira virar uma enchente de forma a destruir a sua casa. Não seja negligente ao chamado que Deus te deu. Peço que você abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 16, verso 19 a 25, um texto muito conhecido de você. Lucas 16, verso 19 a 25. Nós vamos aprender algo que talvez você não tenha visto. E talvez ao final você pergunte assim: olha, eu me assemelho a ser carpinteiro. Estou deixando a goteira virar uma enchente, uma enxurrada dentro da minha casa. Todo mundo achou o texto? Assim diz a palavra do Senhor, então ouça com fé, povo de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em teus tormentos. Vamos orar novamente? Pai Santo, amado Senhor Espírito Santo, clamamos a Ti que nos revele, Senhor, por meio da Tua palavra, Tu que a escreveu, a mensagem que tem para nós hoje, Senhor. Senhor,
muda a nossa mente e nosso coração. Nos leva a ter uma vida digna, conforme a tua vontade. Se o Senhor não nos der sabedoria e não nos revelar, Senhor, o que é necessário, não temos capacidade para isso. Mas confiamos no teu amor, na tua infinita misericórdia. E é em nome de Jesus que oro grato a ti. Amém. Brevemente, eu gostaria de lembrar um pouco sobre o autor inspirado, Lucas. O autor que escreve o Evangelho de Jesus Cristo, que leva o seu nome. Lucas era discípulo do apóstolo Paulo, um homem com estudo, culto, médico e um discípulo fiel. Quando Paulo foi preso e todos desapareceram, lá estava Lucas, fiel ao seu grande amigo e discipulador. E este ato foi um ato de muita coragem, porque a época de Lucas e Paulo, você visitar um preso significava que você estava se associando ao crime dele. Então, a qualquer momento, os romanos poderiam prendê-lo como sócio, comuna. Paulo, o crime de Paulo, amar o mundo, como Deus amava e ama, e pregar o Evangelho. Crime hediondo. Eu me permito aqui desejar que você seja acusado disso. Grande criminoso, Rogério, prega o Evangelho a todos, com grande amor. Como havia vivido e aprendido muito no decorrer de sua caminhada com seu amigo, Lucas decide, assim como os apóstolos Marcos e Mateus, registrar de uma forma muito detalhada aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu e aquilo que ele pesquisou, junto a muitas testemunhas em forma de um evangelho e de um livro histórico, o Atos dos Apóstolos. Está dando um eco para vocês? Pouco, né? Mas vocês estão me ouvindo claramente, né? Isso que importa. O interessante é que a perspectiva de Lucas para os demais autores inspirados do Novo Testamento, ela se faz porque Lucas é o único entre todos os autores que é gentil. Ele não é judeu, ele é gentil. Além de que ele é o único que tem uma formação tão acima, assim, ele era médico, né? Paulo era filósofo, mas entendamos dessa forma. Então, por meados de 59 a 63 depois de Cristo, enquanto Paulo está preso em Roma, este amado irmão registra sua perspectiva sobre Cristo Jesus e suas boas novas. Uma visão baseada no amor de Deus pelo mundo. No decorrer do Evangelho de Lucas, somos levados a nos maravilhar com este amor, um amor profundo, um amor intenso de Deus por todos os povos, por todas as nações, mas também recebemos lições preciosas, como por exemplo, sobre as nossas ações como discípulos de Jesus. E esta parábola se enquadra em uma dessas lições profundas a qual somos chamados a ler e a refletir. Agora, antes, devemos lembrar que uma parábola, e principalmente uma parábola ensinada por Jesus, não traz nenhuma mensagem enigmática ou confusa, onde nós, para entendê-la, precisamos de técnicas apuradas, pois Jesus, não esqueçam, era um mestre por natureza, e sempre, nas suas parábolas, utilizava figuras diárias, numa linguagem clara e cotidiana, àqueles que ouviam. Então, diante disto, para entendermos com clareza, basta olharmos para os dois personagens e os dois mundos envolvidos nessa história. Vamos lá, o homem rico e... Sem medo, gente. O homem rico e o mundo real e o mundo vindouro. Tá? Atentem para isso. Vamos lá então. A palavra rico utilizada aqui, ela não tem a intenção de transmitir
o real poder financeiro desse homem. A palavra que Jesus usa aqui, ela não tem essa intenção. Mas cada frase que Jesus irá adicionar no decorrer da parábola, vai nos levar a entender que tipo de vida esse homem rico tinha. Tá bom? Vamos lá. Vestia-se de púrpura e linho fino. Ou seja, suas vestes eram extremamente caras, equivaliam a vários salários de vários anos de um trabalhador comum da época. Era muito chique. Ele também diz, Jesus também nos diz que esse homem rico dava festa todos os dias. E a palavra usada aqui para festas, utilizada por Jesus, serve para indicar uma pessoa que se alimentava de pratos exóticos e caros. É aquele vizinho rico que só come picanha. Né? Se oferece uma costela e diz, não come esse tipo de carne. É só coisa boa. Né? Além disso, um outro detalhe que Jesus acrescenta, que ele fazia isso o quê? Todos os dias. Só que você tem que entender que Jesus era judeu. E ele estava falando com judeus. E há um problema nessa expressão todos os dias. Por quê? Porque ele não respeitava o sábado. Agora, você imagina, ouvir isso, estar ouvindo isso, num país onde a grande maioria do povo era pobre, onde a grande maioria, e eu digo aqui, gente, 90% ou mais, da população se contava feliz por poder se alimentar uma única vez no dia. Você sobrevivia. E que necessitava trabalhar 6 dias, duramente na semana, para poder se alimentar e sobreviver. Essa era a característica de quem ouvia. Então, a imagem que Jesus tenta transmitir é de um homem insensível, de um homem esbanjador. Agora olhamos para o outro personagem, Lázaro. Curiosamente, não sei se você notou, em todas as parábolas de Jesus, esta é a única que Jesus dá um nome para um personagem. As demais não. Ele identifica Lázaro. E Lázaro era o quê? Ele era um mendigo. Mas não é os nossos mendigos. Ele não era pobre. Ele estava muito além de ser pobre. Ele vivia uma vida de completa miséria. E, portanto, de total dependência de terceiros. Ele vivia da pena humana. Era um homem coberto de chagas e tão fraco, mas tão fraco, que ele não conseguia espantar os cachorros que vinham incomodar ele. Só que não é o Yorkshire, tá, gente? Não é o Shih Tzu. Cachorro, na época de Jesus, era um animal sujo, pestilento, como rato. Sua única esperança era poder comer um dos pedaços do pão que o rico utilizava para limpar as mãos. Porque isso era um costume entre os mais ricos da época de Jesus. Porque na época de Jesus não tinha talher. Essa é a esperança dele. Então, rapidamente muda o cenário, né? E somos levados do mundo real para o mundo por vir. Lá o homem rico está sendo atormentado por seus pecados. Então veio a longe Abraão, o símbolo de justiça, e Lázaro ao seu lado, aqui de seio, que significa ao lado. E de maneira desesperada, ele pede ajuda para Abraão. Pai Abraão, me ajuda, pede que Lázaro, pelo menos, passe os dedos na água e passe no meu lábio para me refrescar. Mas a resposta que recebe de Abraão é dura. É impossível receber ajuda. E por quê?
Atente para isso. É nesta vida que temos a oportunidade para o arrependimento que nos leva ao perdão de Deus. Na eternidade não haverá oportunidade. É nesta vida. Se engana você, se você acha que depois que eu morrer eu me arrependo. Depois que eu morrer, carpinteiro, eu arrumo a minha goteira. Hebreus 9, 27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Na eternidade não haverá arrependimento, apenas juízo ou graça. É aqui que nos arrependemos, é aqui que recebemos inúmeras oportunidades de misericórdia, de mudar a nossa eternidade. Porque todos nós viveremos na eternidade. Alguns com qualidade, outros não. É hoje, é o agora, neste mundo, é nesta única vida que somos chamados ao arrependimento e à fé. Não haverá outra oportunidade. Há um alerta muito grave e muito oportuno para os dias de hoje, dado por Jesus nessa parábola. Entenda isso. Além desse alerta, há um ensino fundamental, como disse, para nós discípulos de Cristo. Um ensino que diz que a verdadeira religião, ou seja, a perfeita relação com Deus, o mais elevado da justiça conforme Deus, revelado em sua palavra, é evidenciado pela prática do bem. Bem este que provém de Deus para nós, que floresce em nosso coração, que foi renovado em Cristo, e que não fica apenas no mundo virtual, na crença verbal ou da imaginação. Amanhã eu conserto a goteira. Observem, o grande pecado do rico não foi colocar Lázaro para fora. Está escrito aqui? Está escrito que que o homem rico chutou o mendigo? Ele chutou a Lázaro? Ele humilhou Lázaro? Não, né? Ele negava que Lázaro pegasse o pão que ele limpava as mãos? Não. Ele foi cruel? Não. O pecado do homem rico foi não prestar atenção ao sofrimento de Lázaro. E com os recursos que tinha, aliviar. Esse foi o pecado do homem rico. Atente, que não foi o que o homem rico fez que o condena, mas o que ele não fez que levou ele ao sofrimento eterno. Foi deixar a goteira pingando e não fazer nada. O pecado do rico foi olhar o sofrimento, a necessidade, sem sentir a dor e se encher de compaixão. Seu pecado foi não fazer nada diante do que via. Se somos feitos à imagem de Cristo, e isso é santificação, como pode nós não termos compaixão? Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes ambicionei te recolher como uma galinha recolhe seus pintinhos e te proteger. Como é que um cristão pode parar numa sinaleira e ver um mendigo e não... Tem algo. Como é que eu posso ver uma cena no jornal de crianças trabalhando no lixão e ser insensível? Como é que eu posso saber que mulheres são mortas por aqueles que dizem que amam? Como é que eu posso saber que crianças não têm direito à escola? Como é que eu posso saber que meu vizinho está sofrendo luto e não fazer nada? Nada. É um coração de pedra, onde não habita a vida. E eu não vou pedir perdão para você,
Porque o que falo, falo com amor. E se você está assim, querido irmão, querida irmã, muito cuidado. Você está no caminho do homem rico. Portanto, o grande apelo, o grande ensino que há nesta parábola de Cristo é que nós estejamos atentos ao que de fato, muitas vezes, podemos racionalizar com a nossa fé, mas cometemos o pecado de negligenciar essa nova natureza que Cristo nos deu, que nos conduz às nossas vidas e que nos leva a obras de justiça e que ao fim irão glorificar a Deus. Quando nascidos de novo, quando convertidos pelo Espírito Santo, surge em nós um desejo natural pelo bem. Não é forçado, não é motivado por troca, mas é impulsionado pelo agir do Santo Espírito de Deus em nós, que faz com que nossos corações, antes de pedra, pulsem de forma vigorosa. Nossas palavras são: Senhor, santifica o teu nome. Mas agimos sem entender que santificar a Deus não é apenas ser, mas também fazer, como verdadeiros discípulos de Cristo. Pois Cristo não foi um homem apenas de palavras, Ele foi um homem de ação. Ele veio a esse mundo para servir, para libertar, para viver as boas novas do reino de Deus e para ensinar a nós essa mesma prática. Como é que o mundo vai dar credibilidade para o Evangelho se nós não dignificamos o Evangelho das boas novas? Como é que podemos anunciar o reino de Deus se não vivemos a ilustração do reino de Deus no mundo? Onde nós não perdoamos, onde nós não amamos, onde nós somos insensíveis, apáticos, negligentes com o chamado de servir. Para reforçar esse ensino, eu quero te lembrar das palavras de Tiago, na sua carta, capítulo 4, verso 17, que diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você sabe o que tem que fazer? Você não fez? Você está em pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 8 a 10, nos diz assim: pela graça fostes salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, sendo criação sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você entende porque eu digo que você tem que rever a sua salvação se você não entende isso? Você foi criado em Cristo, não para ir para o céu. Querido, não transforme o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores num porteiro do céu. Ele não é porteiro, Ele é Deus, magnífico, excelso, glorioso, e Ele te chamou para representá-lo nesse mundo em poder e glória, para santificar o nome dEle. E apesar de qualquer dúvida, você diga: pastor, o Tiago, o Lutero não gostava muito, né? O Tiago gostava das obras, o Paulo não. Só lembrando que Tiago e Paulo não discordam entre si. Eles apenas estão tratando de fases diferentes da nossa vida. Paulo, para a igreja de Éfeso, está tratando antes da nossa conversão. Lembrando que não é o que a gente faz que nos salva. Tiago está falando para o depois. Olha, você foi salvo? Então você tem que agir. Você tem que agir. Como disse um jovem hoje de manhã, se a gente não tivesse que agir, toda vez que a gente aceitasse Jesus, a gente caia morto. É ou não é? É prática. Aprendemos aqui, portanto, que ser salvo não é um chamado à inatividade. É um chamado a termos um privilégio, uma honra,
uma oportunidade de sermos úteis num mundo inútil. Num mundo onde a inutilidade habita. Agora, não confunda. Nós estamos sendo chamados a servir como corpo de Cristo, como discípulos de Jesus Cristo. E não para fazer um monte de coisa, senão Jesus não vai gostar de mim. Não é isso. O pastor disse que eu tenho que encher minha agenda. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, ao acordar, você diga: Senhor, santifica o teu nome e me mostra como. Se é para amar, amar. Se é para perdoar, perdoar. Se é para ter misericórdia, misericórdia. Se é para dar um pão, para dar um pão. Se é para lavar alguém, para lavar. Se é para dar abraço em alguém. Se é para ser generoso. Santifica o teu nome, Pai. Santifica o teu nome. Deu ruim no meu planejamento, tá? Eu não sei cantar. Eu não tenho os dons do meu amado pastor Reginaldo. Então agora, quando eu ia concluir, era para minha filha estar aqui. Mas ela desapareceu. Ah, tá. Então eu vou tentar dar uma enrolada em vocês. Eu combinei com ela, mas pelo visto ela não entendeu nada. Então é a isso que Jesus está nos alertando. Está nos alertando para essa vida ativa, a vida de amor. Agora, entenda, eu não estou dizendo aqui que essa é a principal função da igreja. Lembrem-se, a nossa missão é fazer discípulos, é proclamar o Evangelho. E é o Evangelho que vai mudar o mundo por meio de nós. É as nossas ações, ao entender as boas novas de Jesus Cristo, a mudança promovida pelo Espírito Santo em nossas vidas, o desejo de glorificar e santificar o nome de Deus, que vão nos levar às boas obras. A gente que confunde, e aí pensa assim, a missão da igreja é o social. Não, uma das faces do Evangelho é mudar a sociedade, de forma que os prejuízos, as dores, sejam diminuídas. Viu? Tudo combinado. Eu estou concluindo. Querido, eu faço um apelo para você. Se você é crente ou se você não é, eu faço um apelo para você. Por tudo que é mais santo, não espere pelo amanhã. Não deixe que essas pequenas goteiras apodreçam o teto e ao fim caiam por cima da sua cabeça. Lembre-se que só há esta vida. E na eternidade não há chances para o arrependimento. Se você que está nos visitando, ou se diante do que eu falei, tirando a brabeza que você está das minhas palavras, se diante de tudo isso você ainda não se rendeu a Jesus, esse é o tempo oportuno, é o agora. Se entregue ao seu amor, se torne um discípulo dele. Agora, se você já se entregou a Jesus, mas vê sua vida apática, morna, como discípulo, arrependa-se e recomece. Em ambos os casos, lembre-se do que disse Francisco de Assis, que alguns também conhecem por São Francisco, não tem problema nenhum. Ele foi um irmão amado da Igreja de Cristo, um homem de obras, que disse assim: comece fazendo o que é necessário, depois faça o que é possível, e de repente, você fará o impossível. Renda seu Evangelho, depois proclame o Evangelho, e então viva de forma digna ao seu chamado. Não seja um discípulo negligente, não se acomode, vá em busca das obras que Deus preparou para você em Cristo Jesus, e viva a alegria de servir e florescer como um jardim.
um jardim sagrado dedicado a Deus. Estou em meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não deixe que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não deixe que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não deixe que os meus Vamos ficar em pé? olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não deixe que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, Senhor, nós te colocamos humildemente diante de ti, Senhor. Te clamando que nós não retenhamos o amor que tu tem por esse mundo. Senhor, usa-nos mediante tua força e teu poder, para que possamos revelar ao mundo o Deus de amor, misericórdia, justiça que tu és, Pai. Senhor, nos ensina a caminhar conforme a tua vontade, de forma digna e honrada, atentos e sedentos pelas boas obras que tu em Cristo nos concede, Senhor, como privilégio único. Senhor, que a tua igreja seja a voz profética, a voz que acalenta, a voz que cura, que transforma, Pai, que está cheia do teu amor e a derrama abundantemente, sem limites sobre o mundo. Senhor, se aqui há algum dos meus irmãos que se encontra nesse estado de negligência, Senhor, cura-os, enche-os com teu Espírito de forma que eles sejam compelidos, Senhor, à tua vontade. E se alguém aqui, Senhor, diante da tua mensagem, desejou aceitar o teu filho, o recebe, Senhor, e o enche de fé e de esperança e de alegria, e que junto possamos andar essa jornada, Senhor, como teus discípulos. Obrigado, Pai, por tua graça, por tua bondade, por teu amor, e é em nome de Jesus que oro. Amém. Nós estamos encerrando, tá? O nosso desejo, como a gente sempre diz, e a nossa oração contínua, é que você tenha uma vida maravilhosa em Cristo. Haverão lutas, mas nós sabemos que o Senhor é a tua força e teu estilo.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Pastor, nós lembramos, eu e a Aline estávamos torcendo domingo passado para o senhor não mencionar os 35 anos de ministério, porque a surpresa era para ser este domingo. E nós louvamos a Deus pela tua vida, louvamos a Deus pelo que o Senhor tem dedicado a essa igreja, ao povo que Ele determinou para o Senhor pastorear. E nós somos gratos a Deus pela sua vida e por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. E vai usar o Senhor ainda nessa igreja, nas nossas vidas. E nós somos muito gratos a Deus pela vida do Senhor. Então, nós temos umas lembranças. Quero agradecer também a ajuda da Letícia, sua filha, também estava junto aí. E a gente tem algumas lembranças para o Senhor. A gente, primeiro, acho que a gente tem uma placa. Deus te ama muito. A placa, né, dos 35 anos, a gente tentou, como igreja, nós fizemos um registro dos 35 anos de ministério do pastor Reginaldo. E também nós temos um livro, um scrapbook, com algumas fotos e recados de todos nós. A gente sabe que o pastor merece muito mais, mas a gente quer... Aqueles que, por acaso, não trouxeram uma foto ou um lembrete, quiserem, podem nos procurar ainda, que ainda dá tempo de a gente ir acrescentando no álbum de recordação do pastor dos 35 anos do ministério. Tá bom, gente? Antes da gente cantar e da gente subir, deixa eu fazer uma pequena, singela homenagem para o senhor. Antes de ser ordenado pastor batista, eu fui convidado a ser pastor presbiteriano. E então eu comecei a refletir o que eu queria ser da vida. E eu me lembrei desse homem aqui. E disse para mim assim, olha, se eu for um pastor presbiteriano, eu vou trabalhar numa igreja grande, vou ter uma boa côngrua, vou ser um homem de estudo, mas eu não quero isso para mim. Eu quero ser que nem ele. E sabe por quê? O apóstolo Paulo, escrevendo aos pregadores, lá para a igreja de Corinto, diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Pastor, o senhor é um modelo para mim de vida, de fidelidade ao amor de Deus pelos homens. O que eu peço, e Deus sabe disso, em secreto, é que ao final do meu ministério, eu tenha a capacidade de amar e restaurar as pessoas assim como o Senhor o faz, sendo fiel. Porque quando Ele vier, pastor, Ele não vai olhar para mim e dizer assim, quanto de teologia tu sabe? O quanto de diploma você ganhou? Mas se eu fui encontrado fiel, e o Senhor é um modelo de fidelidade, esse amor para mim. O que eu peço é que Deus me dê a oportunidade de viver muitos mais anos aprendendo com o Senhor e podendo ser um homem conforme o coração de Deus, assim como o Senhor é. Tá? Eu publicamente digo aqui isso para todo mundo. Eu amo muito o Senhor. Muito mesmo.
Eu amo vocês, eu amo os pastores dessa igreja. E eu estou muito emocionado. Puxa vida. Mas tem muita coisa que você não vai aprender comigo, né? Como, por exemplo, Libras. Eu não sou tão bom aí em Libras, né? Tem muita coisa que eu não sou. Tem outros que eu sou muito ruim mesmo. E que bom que vocês estão aqui. Porque é tão bom ter pessoas melhores do que nós ao nosso lado.